Boa noite, queridos irmãos. Dou graças a Deus por estar aqui. E dou graças a Deus porque vocês estão aqui. Demos graças a Deus por estarmos juntos na casa do Senhor. O salmista diz: vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então esse é um lugar onde o nosso tempo é, digamos assim, empregado de forma mais valiosa. Que o Senhor nos abençoe, portanto, nesta noite. Vamos ver a nossa pregação. Bom, hoje é dia de celebrarmos a ceia do Senhor. E o nosso tema na ceia do Senhor é o Jesus de quem nos lembramos. O Jesus de quem nos lembramos é o nosso tema na ceia. Porque Jesus mandou tomarmos a ceia em memória dele, quer dizer, em lembrança dele. Jesus falou: faça uma refeição lembrando de mim. É o pretexto, entre aspas, para lembrar de Jesus. Se a gente passa a semana inteira e não se lembra dele, tudo bem. Agora temos um pretexto. Vamos nos lembrar dele. Certo? Tudo bem? Bom, o texto então diz: fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então bebemos, comemos em memória de Jesus. O tema de hoje é: o Jesus de quem nos lembramos expressava suas emoções de forma construtiva. Esta é a nossa proposta. Antes de prosseguir, quero fazer um parênteses para dizer que é o que eu chamo de a justificativa do tema. Às vezes, nós somos tomados de uma emoção, por exemplo, alegria, tristeza, raiva, angústia, prazer. E ao expressarmos esta emoção, nós causamos mal. Nós causamos mal. Por exemplo, o ciúme. O ciúme é uma emoção. E quando o ciúme é expresso, geralmente machuca. O ciúme geralmente machuca. Então, a emoção pode ser expressa de forma construtiva ou de forma destrutiva. E analisando como Jesus lidava com as suas emoções, nós verificamos que Jesus, quando ele expressava a emoção, nunca prejudicava ninguém. Às vezes eu expresso uma emoção, raiva, por exemplo, e machuco. Impaciência, intolerância, eu machuco. E quando estudamos a vida de Jesus, nós vamos verificar que ele nunca expressou um sentimento que ferisse alguém. Então, a emoção pode ser expressa de forma construtiva ou de forma destrutiva. Um homem com raiva resolve dar um tiro no outro. É uma manifestação destrutiva de um sentimento, de uma emoção. Vamos prosseguir então, olhando a nossa introdução, ou a continuação da nossa introdução. Vamos lá. Emoção é uma experiência da alma, do coração, do psiquismo, que modifica funções do corpo externamente ou internamente. O apóstolo fala que os sentimentos dos crentes eram sentimentos entranháveis, afetos entranháveis, dando a entender que os sentimentos mexem com a gente por dentro. Um sentimento pode acelerar o coração, pode atrapalhar a digestão, ou pode trazer saúde, pode trazer bem-estar. Eu conheci uma moça que foi minha aconselhanda. Ela contou que quando ela era jovem, começou a namorar, e ela ficava muito emocionada com o namoro, e ela era muito apaixonada. E naquele tempo ela falava que o namoro era que uma vez por semana, fim de semana, um sábado à noite, o namorado vinha em casa dela, o namoro em casa, chamado namoro em casa naquela época. Era tudo completamente diferente do que era hoje. Então ela ficava, sábado, quando ele ia, ela ficava o dia todo na expectativa, ansiosa, da hora dele chegar, olhando no portão, olhando na janela, com aquela ansiedade. E ela disse que às vezes essa ansiedade era tanta que ela desmaiava. Ela desmaiava. Então, a emoção é tão grande que extravasa
e mexe com o pulmão, com o coração, com o estômago, com os rins, mexe com tudo. Agora, as emoções, continuando, são vivenciadas como sentimento, agradável ou desagradável. Por exemplo, uma emoção muito importante que faz parte da vida, o nojo. Nojo é uma emoção. E se nós não tivéssemos essa emoção, a gente morria. Porque tudo que dá nojo ameaça a nossa vida. O nojo vem para a gente poder evitar coisas ruins. Então, o nojo é uma emoção protetiva, mas é desagradável. Ela nos protege, mas é desagradável. Já a paixão é agradável, é gostoso estar apaixonado. E assim, as emoções podem ter uma expressão agradável ou desagradável. Elas nos permitem o relacionamento com o mundo, com o próximo e com nós mesmos. Então, toda a nossa vida, tudo aquilo que envolve nossos relacionamentos, está ligado à emoção. Continuando. A maneira como expressamos as emoções indicam o nível de ajustamento da nossa personalidade e a nossa capacidade de usar mecanismos de sobrevivência. A maneira como uma pessoa expressa a sua emoção, por exemplo, a raiva. O modo como a gente expressa a raiva demonstra quanto maduros nós somos, quanto estáveis nós somos. Ou se somos destrambelhados. Uma pessoa que esteve aqui na nossa igreja dizia, eu sou pavio curto mesmo. Então, isso é imaturidade, né? Dá um sentimento e ela explode. Isso é uma questão. Então, a maneira como expressamos as emoções indica o nível de ajustamento da nossa personalidade e a nossa capacidade de usar mecanismos de sobrevivência. Quem é controlado emocionalmente vive mais tempo. Quem é estrambelhado vive menos. Muita briga de trânsito, porque alguém xingou, falou, alguém morreu, alguém foi atropelado. Então, quanto mais centrada a pessoa, mais ela tem saúde. Mais tempo ela vive. E Jesus nos ensina essa maneira. Quando eu estava começando a estudar medicina, psiquiatria, psicologia, naquela época havia uma onda chamavam de, não sei se a Silvia leu isso, de terapia empresarial. Descobriu-se que naquela época que algumas empresas não iam para frente porque os participantes eram emocionalmente descontrolados. Então o chefe se aborrecia, demitia o empregado porque estava na fúria e não era para demitir aquele empregado. Ou então maltratava alguém e era processado. Então surgiu um movimento de análise empresarial. A proposta era que fosse um profissional de saúde e reunisse os funcionários, reunisse os empregados para trabalho emocional. Trabalhar a emoção, as reações, a raiva, o medo, a incerteza, a insegurança, a angústia, trabalhar essas coisas para colocá-las num nível controlável. Então, o especialista em análise empresarial, terapia empresarial, era um especialista em emoções. Porque o que dava problema na empresa são as emoções. Estou certo, irmão, de volta? Problemas. A emoção fora do lugar estraga tudo. É na família. Na família, por exemplo, os problemas familiares são problemas emocionais dos seus membros. Quando essas emoções não são mantidas dentro do controle. É quando nós saímos do controle da emoção que nós irritamos o filho, irritamos a esposa, irritamos a família, irritamos o marido. Então, na família, deveria haver uma busca por esse equilíbrio. De tal forma que, ao expressar a minha emoção, essa expressão seja construtiva. Quer dizer, eu expresso a minha emoção de tal maneira que me aproxima do meu filho. Eu expresso a minha emoção de tal maneira que me aproxima da minha esposa. Eu expresso a minha emoção de tal maneira que me aproxima dos irmãos. Que me aproxima dos irmãos, que me aproxima dos meus vizinhos. Isso é o controle das emoções. Então, a terapia familiar, a terapia empresarial, daí surgiu um movimento de inteligência emocional.
Jesus é o padrão de inteligência emocional. Não é preciso estudar naquele livrão. Eu tenho lá em casa um livro desse tamanho, Inteligência Emocional. Eu li alguma coisa, não tive condição de ler, não tive paciência. Não, pode, aquele livro é bom, vocês podem ler. Mas Jesus é o padrão de inteligência emocional. Porque ele nunca foi levado por uma emoção que danificasse a vida dele ou a vida de alguém. Era emoção construtiva. Emoção expressa de forma construtiva. Se nós sempre expressássemos as emoções de forma produtiva, construtiva, nossas famílias seriam estáveis, nossas igrejas cresceriam, porque muita gente, por problemas emocionais, não vem mais. Não vem mais à igreja, por problemas emocionais, por descontrole emocional. Aí vamos conversar com aquela pessoa e sabemos que ela teve uma emoção desastrosa, ou alguém teve relação a ela e elas não vêm. Muito bem, deixa eu continuar. O medo é um exemplo de emoção que leva uma pessoa a preservar sua vida. Então, é uma emoção que permite a sobrevivência. Se não tivéssemos medo, nós não poderíamos sobreviver. Fugindo do perigo. A indignação nos leva a repelir aquilo que pode nos causar algum mal. Então, você pode, por indignação, por exemplo, se proteger. Continuando. Por outro lado, o amor nos aproxima e contribui para a procriação e cuidado das outras pessoas, garantindo a perpetuação da espécie humana. Então, o amor é uma emoção construtiva, que nos aproxima, nos permite bondade, nos permite amor, nos permite cuidar do bebê, ficar a noite inteira lá ao lado do enfermo. Essa é uma emoção fantástica. E é a característica de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Muito bem. A palavra emoção tem origem em um verbo que significa mover. No latim, emotus, emoção. Somos movidos pelas emoções. Desprovido dela, nós simplesmente não existiríamos como um ser atuante. As emoções podem ser expressas de modo construtivo ou de modo destrutivo, como é o caso do ciúme ou de uma outra perturbação. Vamos imaginar um marido ciumento. Ele tem ciúme da mulher, ele tem medo que a mulher passe para trás, tem medo de ser traído. Então, ele é uma emoção. Essa emoção pode ser expressa de duas maneiras diferentes, da maneira construtiva e da maneira destrutiva. Então, vamos imaginar o marido ciumento. Se ele tem ciúme, ele pode agredir a mulher, caluniar a mulher, falar mal dela, inventar mentiras, pelo ciúme. Ele pode fazer tudo isso. Mas pelo ciúme ele pode ser mais cuidadoso com ela. Se ele tem ciúme, por que não cuidar mais dela? Se ele tem ciúme, por que não tratá-la com mais carinho? Para evitar que um outro mais carinhoso entre em contato com ela. Então, se eu tenho ciúme, eu vou ser o homem mais carinhoso do mundo. Você não vai me trair porque não vai encontrar outro mais carinhoso, outro mais bondoso, outro mais tolerante. Então, eu nunca serei traído e o meu ciúme fica sob controle. Então, a mesma emoção pode ser construtiva ou destrutiva. Entendem? Como é? Você está rindo? Pode rir. Bom, as emoções podem ser expressas, então, de modo construtivo ou de modo destrutivo, como é o caso do ciúme ou de uma perturbação. Vamos imaginar assim, o homem está perturbado porque a empresa está demitindo. Aí ele fica perturbado. Né? Então, todo mundo está nervoso, todo mundo na empresa está perturbado, cada um está com medo de ser demitido. Ele, nessa perturbação, sabe o que ele pode fazer? Ir para o bar, beber no fim de semana, para aliviar essa perturbação. Pode fazer isso. Mas esse não é o melhor. O melhor é ele procurar refletir, observar o futuro, procurar alternativas, buscar a ajuda de Deus, orar. No passado, que as igrejas tinham quartetos, né? Algumas ainda têm, né? Quartetos, trios, tercetos e tal. E tinha um quarteto que cantava: ao sentir-me perturbado em meu coração,
vou orar. Gosto disso. Gosto, Eliseu? Ao sentir-me perturbado em meu coração, vou orar. Então, eu estou perturbado, é uma emoção. Ela pode ser usada de forma a me ajudar ou a me atrapalhar. Então, assim, ameaçado de ser demitido, vou estudar. Pronto, é um outro caminho. Né? Se há ameaça de demissão na minha empresa, eu vou fazer um curso, vou fazer outro curso, outros cursos. Né? Ao sentir-me perturbado, vou orar. Não vou encher a cara porque eu estou perturbado, porque o patrão está demitindo as pessoas. Né? Bom, o Jesus de quem nos lembramos expressava as suas emoções de modo construtivo. Então, Jesus é um mestre da inteligência emocional. E tenho 3 argumentos sobre esse assunto. A pregação é sempre uma defesa de uma tese, ou a defesa de um princípio. E aí, para defender, a gente argumenta. Até agora eu expus a questão, agora o argumento. Primeiro, o Jesus de quem nos lembramos expressava a sua emoção de tristeza por compaixão e solidariedade. Quando eu estou triste, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu posso lidar com a tristeza de forma positiva ou de forma negativa. Eu observei, certa vez, estive analisando, que pessoas deprimidas são as menos perigosas. Os deprimidos não são perigosos. Entende? Agora, aquele que é eufórico é um perigo. Então, a pessoa, o deprimido, expressa a sua tristeza tornando-se menos agressivo. A não ser que ele tenha outros problemas de personalidade. Então, Jesus expressou, ele chorou. Aqui, esse tópico fala sobre 2 vezes em que Jesus chorou. 2 vezes. Claro, tem outras vezes. O texto diz assim: vendo-a chorar. Aqui morreu Lázaro, e Jesus foi lá, onde Lázaro tinha morrido, e Lázaro estava sepultado, mas o velório continuava. Naquele tempo, sepultava a pessoa, mas o velório continuava. Era como o casamento. O casal ia para a lua de mel, e a festa continuava por uma semana. Então, o velório era assim também. Lázaro foi sepultado, mas as pessoas estão desenvolvendo o velório. E Jesus vai para o velório. Lázaro já estava morto e sepultado. E o texto diz que Jesus, vendo Marta chorar, e os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então ele ficou tocado emocionalmente. Jesus se comoveu, ele se emocionou. E em seguida diz: Jesus chorou. Jesus chorou. O outro texto diz: quando ia chegando, vendo a cidade, aqui é uma outra situação, que Jesus está chegando na cidade de Jerusalém. Ele está vindo da Galiléia, ele está entrando em Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou por ela. E dizia: pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados, te apertarão em cerco e te arrasarão, e aos teus filhos como dentro de si. Então aqui nós temos 2 relatos. Para entender isso aqui, é bom dizer o seguinte: a cidade de Jerusalém era uma cidade que tinha o Templo de Jerusalém era uma das obras mais lindas do mundo. O Templo de Jerusalém. Lá dentro estava cheio de coisas, vasos de ouro, taças de ouro, de prata. Era uma riqueza incrível. E Jerusalém era uma flor no mundo inteiro. Mas Jesus via o rumo da história. Eu fico vendo, irmãos, a situação do país. Seria bom se nós, brasileiros, pudéssemos perceber para onde está indo a coisa. Seria bom. Se eu pudesse, e Jesus via para onde as coisas estavam indo. Os sacerdotes não estavam vendo, os religiosos não estavam vendo, o povo não estava vendo, os partidos políticos não estavam vendo, Jesus estava vendo. Jerusalém caminhava para a destruição. E ele chorou, porque ele percebia isso. Dá para perceber, às vezes, para onde as coisas estão indo. O que vai acontecer com a família,
da maneira como está indo, o que vai acontecer com uma pessoa. Muitas vezes chegava uma pessoa lá no hospital, no posto de saúde, e eu chamava a esposa dele: ele está morrendo, se ele não parar de beber, ele vai morrer. Olha, a barriga dele já está inchada, você tem que convencer ele a não beber. Então a gente está vendo para onde está indo, entendeu? A gente vê para onde a coisa está indo. Jesus viu. 40 anos antes, ele viu aquilo e ele chorou. Ele se emocionou, ele chorou. Continuando. São dois relatos nos quais Jesus chorou. Ele não chorou por ter sido contrariado, ofendido ou maltratado. Jesus chorou por compaixão, como expressão emocional construtiva. Há muitas razões por que podemos chorar. Há muitas razões por que podemos ficar tristes. E Jesus ficou triste e demonstrou essa tristeza pelo choro, numa situação em que se justificava o choro. Um amigo meu que estudou comigo no seminário, pastor Daniel, que está nos Estados Unidos, ele contou uma história de um caso lá, que eu não sei se ele contou aquilo como piada ou como uma coisa verdadeira, mas de certa forma eu achei que era possível. Ele disse que havia um homem muito mau, odiado por toda a comunidade, lá numa cidadezinha, odiado por toda a comunidade. E um dia esse homem foi assassinado. E no velório dele tinha um homem chorando muito. Chorava, 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 chorava. E chegou alguém e falou: dá licença, o senhor está tão abalado, o senhor está tão triste, o senhor está chorando tanto, o senhor é quem mais chora aqui. O senhor era o parente dele? Não, não era não. Quem que você era dele? Não, não era nada não. E por que você está chorando tanto? É que eu queria matar ele, mas outro matou. Então, há um choro louco, esse é um choro de maluquice. Agora, Jesus chorou porque Lázaro tinha morrido. Então, justifica. Ele chorou porque a cidade de Jerusalém seria destruída e muitas pessoas seriam mortas. Então, nós podemos analisar com duas discussões. Primeiro, Jesus chorou moderadamente, comovido pela morte de um amigo, que era Lázaro, e pela dor de uma família enlutada. Ele chorou por isso. Foi uma expressão emocional construtiva. Foi uma experiência construtiva. O choro dos amigos nos conforta. Então, o choro como cura. Se acontecer um dia de um terapeuta ficar tão comovido, Paul Tournier falou que o terapeuta pode ter essa experiência, de você ficar tão comovido pelo seu paciente que você chora. O terapeuta chora, o profissional chora, de tanto comoção pela dor do seu paciente. Como disse o Paul Tournier, que é um dos maiores terapeutas de todos os tempos, ele disse que isso não estava errado. Ele disse que quando isso acontecia, é claro que você não vai ficar chorando de fingimento, porque a pessoa vai saber que está fingimento, mas ele chorava porque ele sentia na alma. Ele falou que aquilo ajudava a pessoa. Se alguém chora por você, e você sabe, alguém está chorando por você, isso te anima, isso te ajuda, te encoraja. E Jesus chorou e foi benéfico. Não adianta querer ser durão, a gente não ajuda nada. Se uma pessoa perdeu um ente querido, e nós nos aproximamos, e nós ficamos comovidos, aquela pessoa vê a nossa comoção e se sente confortada na sua dor. Então, Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, só 2 palavras, um verbo e um complemento. Jesus chorou. Mas ele chorou beneficiando as pessoas. Ele chorou pelo amigo que morreu e em solidariedade.
Ele não podia ficar brincando, rindo ali. Jesus chorou, emocionado, comovido pela morte de um amigo, e isso faz bem para a pessoa. É uma expressão construtiva da emoção. A emoção é a tristeza. Ela se expressa no choro. O choro conforta aquele que está ao nosso lado, que também está chorando. Pois bem. O item 2. Jesus chorou com grande intensidade pela visão futura do massacre dos habitantes de Jerusalém e pela destruição da casa de Deus. Continuando. Nas duas passagens citadas, os verbos têm o mesmo significado, mas conotações diferentes. Quando Jesus chorou por Lázaro, é o chamado o choro contido. O choro contido. Então Jesus está lá, as pessoas estão chorando, Jesus está chorando, está comovido. Quando ele chorou por Jerusalém, é um choro exuberante. Ah, Pai, olha essa cidade, eles vão ser destruídos, Senhor. Olha, vocês, meus discípulos, eu estou avisando. É aquele choro. Os verbos indicam a mesma coisa, mas um deles significa o choro intenso. Jesus chorou intensamente, convulsivamente, é o sentido do verbo, segundo especialistas da interpretação. O choro de Jesus por Jerusalém foi uma expressão construtiva de emoção. Por quê? Mostrou aos discípulos a gravidade pela qual os eventos estavam se desenrolando. Aquele choro foi um choro pedagógico. A maneira como Jesus lidou com aquilo ensinou aos discípulos, deu lição aos discípulos. Eles viram que havia algo tão sério, tão sério, tão sério, que o próprio mestre quase que se desestabilizou. Então, o choro foi construtivo. Por quê? Foi um choro de solidariedade na casa de Lázaro, e agora é um choro pedagógico, para ensinar dramaticamente uma situação terrível. E é verdade, 40 anos depois, os judeus, eles queriam guerrear contra Roma. Eles não podiam fazer isso, eles não tinham chance. Mas queriam guerrear, apesar de que Jesus falou, meu reino não é deste mundo, parem com essa besteira. Não, nós queremos tomar o reino de Roma. Calma, no reino de Deus não é desse mundo. Então, muita gente hoje vive como se o reino de Deus fosse uma coisa desse mundo. Jesus falou que não era. E como eles não entenderam, porque se eles entendessem Jesus, eles paravam de querer afrontar Roma e assumir a sua posição e deixava Deus agir na história. Mas não, eles quiseram resolver o problema. E por essa razão, eles se revoltaram contra Roma e no ano 70, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída e a população foi morta. E Jesus viu aquilo, ele percebia aquela cena. Os irmãos terem uma ideia, só um detalhe. Quando a cidade foi cercada e os soldados começaram a invadir, os habitantes de Jerusalém começaram a engolir as suas joias. Engolir as suas joias. Mas os soldados romanos descobriram. Então eles matavam todo mundo e abriam a barriga para procurar joia. Jesus viu isso, 40 anos antes. E ele não podia derramar uma furtiva lágrima. Ele chorou convulsivamente. E essa é um choro pedagógico. Um choro como uma representação teatral pedagógica para mostrar uma realidade que não era compreensível. E Jesus chorou. Bom, então Jesus mostrou aos discípulos a gravidade pela qual os eventos estavam se desenrolando. O meu segundo argumento. Vamos lá. O Jesus de quem nos lembramos expressava sua emoção de indignação, de forma construtiva a favor das pessoas. Essa é uma das piores coisas que tem. Isso. Geralmente isso fica aberto, hoje eu esqueci. Mas já consegui.
O pregador não fica bebendo água porque ele está com sede, ele já bebeu antes, mas falar seca a garganta, só por isso. Tem que explicar isso, porque por que o pastor não bebeu água antes? Ela está bebendo agora que está pregando. Mas não é isso, é que falar seca a garganta e fica dificultando. Então vamos ver. O Jesus de quem nos lembramos expressava sua emoção de indignação de forma construtiva a favor das pessoas oprimidas. Agora aqui é outra emoção, não é tristeza. É indignação, é uma emoção. Jesus expressou a tristeza de forma construtiva. E ele também expressou a sua indignação de forma construtiva. Se eu ficar indignado, alguém vai sofrer. Quando Jesus ficou indignado, ninguém sofreu. Porque a indignação dele é construtiva. Então, a indignação dele foi em favor de pessoas oprimidas. A indignação dele foi para beneficiar as pessoas. Vamos compreender melhor. O texto diz assim: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então, há certas situações em que uma pessoa fica indignada com justiça. Às vezes a nossa indignação não tem nada a ver, é pura minhoca na cabeça, mas às vezes há uma indignação justa, e essa foi a indignação de Jesus. Jesus entrou naquele local e viu aquela bagunça na casa de Deus. Pombas, ovelhas, bezerros, tudo aquilo ali, animais urinando, fazendo outras coisas, e ali aquele mau cheiro, e Jesus entra ali, e ele ficou com raiva. Ele ficou indignado. Então ele fez um chicote e pá. Os colegas no seminário falaram: será que Jesus ficou tão descontrolado que deu uma surra nas pessoas? Será que Jesus perdeu o equilíbrio, chutou e derrubou? Será que foi uma cena bizarra? Então eu estou pensando isso. Não. Jesus, ele ficou indignado e ele agiu demonstrando indignação. Continuando, o exemplo de Jesus mostra que as nossas emoções devem nos mover, olha bem, na direção dos necessitados, dos sofredores e dos humilhados. Então, essa indignação tinha um endereço. A indignação de Jesus tinha um rumo. Eu falei que emoção vem do verbo mover. Eu tenho vontade de ver o pastor Edson. É uma vontade, é uma emoção, e eu sou movido a ir à casa dele para vê-lo e abraçá-lo. A emoção é para isso, é para mover. Pois bem, então Jesus estava movido em direção a pessoas humildes. Vamos explicar melhor. A indignação de Jesus visava a beneficiar os adoradores gentios que estavam sendo desrespeitados no seu direito de adorar no templo do Senhor. O templo, de acordo com a instrução dos profetas, era um templo que deveria ter o Santo dos Santos, o lugar onde o sacerdote entrava uma vez por ano para apresentar o sacrifício pelo povo. Depois o santo, depois o lugar santo, que era onde os sacerdotes ficavam. Tinha o pátio dos sacerdotes, uma grande pátio dos sacerdotes, e depois era assim, cada vez mais para fora, de dentro para fora, certo? O Santo dos Santos, o pátio dos gentios, depois vinha o pátio de Israel, depois o pátio das mulheres de Israel, depois o pátio dos estrangeiros. O estrangeiro tinha um lugar no templo para ele adorar, já que ele não deixava ele entrar lá dentro, mas então vamos construir, eles não podem entrar no templo porque eles são imundos, são estrangeiros, vamos construir um espaço para eles. Então no templo tinha o pátio dos gentios, que era o lugar onde o gentio podia ir adorar, e estabelecido na lei dos profetas, que haveria o pátio dos gentios. O que fizeram?
tomaram o pátio dos gentios, fizeram de curral de boi e mesa de cambistas. O gentio não tinha onde adorar. É como se vocês viessem aqui, vocês todos são gentios, isso aqui é o pátio dos gentios, aí vocês vêm para adorar, eu coloquei boi aqui, cavalo ali, pomba ali, ovelha ali, e aqui uma mesa para fazer troca de câmbio. Aí vocês chegam na porta, como é que nós vamos adorar? Tomaram o nosso lugar. Foi isso que fizeram com os gentios. Jesus ficou com raiva. Não adianta algum purista dizer, não, Jesus nunca ficou com raiva. Ele ficou com raiva, mas ele sabia o que fazer. O problema é que nós ficamos com raiva e não sabemos o que fazer com ela, de forma produtiva. Mas Jesus sabia o que fazer. Então o texto diz que Jesus, vendo o pátio dos gentios, o lugar dos gentios adorarem, serem transformados naquela casa de comércio, ele ficou furioso. Então ele fez um chicote, expulsou todo mundo. Agora, esse ato, essa expressão emocional de indignação, não é a favor de Jesus, é a favor dos gentios desprezados, maltratados, humilhados e prejudicados. Pois bem, a indignação de Jesus não anulou a sua condição de mansidão. Porque Jesus não deixou de ser manso. Ele falou, eu sou manso e humilde de coração. Espera aí, você é manso e humilde de coração, está dando chicotada nas pessoas, e derrubando mesas das pessoas, e expulsando ovelhas, expulsando... Jesus não deixou de ser manso e humilde de coração. Uma pessoa enérgica não quer dizer que ela é uma pessoa descontrolada. Às vezes ela precisa ser enérgica. Manso, dizia um antigo filósofo, e Jesus certamente concordava com ele, manso é aquele que age com indignação apenas em favor dos oprimidos. Certo? Vamos imaginar que eu tenho duas pessoas, encontro com duas pessoas. Uma pessoa me agride. Eu, se sou manso, eu não vou ficar indignado, porque ele agiu contra mim. Agora, se foi contra o meu irmão, aí eu fico indignado. A mansidão é isso. Mansidão não é você ser uma mosca morta, né? É você controlar a sua raiva, de tal forma que se você for ofendido, você não reage. Agora, se você vir ofendido do seu irmão, você reage a favor do seu irmão. Essa que é a pessoa mansa. A mansidão de Jesus é essa. Porque se cada um de nós for agir, for ficar indignado apenas a favor do irmão, todo mundo é protegido. Certo? Todo mundo é protegido. Agora, se cada um de nós ficar com raiva em defesa de si próprio, ninguém fica protegido, ninguém está protegido. Então, Jesus demonstrou aquela indignação de tal forma que ele manteve a sua mansidão. Jesus não anulou a sua condição de mansidão, porque manso é aquele que age com indignação apenas em favor dos oprimidos. Jesus se declarou manso e humilde de coração, e ele continuou sendo. Okay? Bom, o outro argumento é que a indignação de Jesus não o impediu de continuar realizando a obra do Pai. Vejam só. Numa família há muitas coisas que aborrecem e causam indignação. Na empresa, muitas coisas que aborrecem e causam indignação. Na igreja, muitas coisas que aborrecem e causam indignação. Só que a indignação, como emoção construtiva, vai ser uma indignação que vai favorecer alguém, e não a indignação por destempero meu, descontrole meu. E, apesar de eu estar indignado, eu não vou deixar de cumprir com o meu dever. Por que acabou isso em casa, a mulher não ama, os filhos não respeitam, vou embora de casa. Indignado contra a família, vou embora de casa. Deixa de cumprir o seu papel. A indignação não pode nos impedir de cumprir o nosso dever.
Se você for procurar os moradores de rua, você vai encontrar muitos homens ali que dizem: mas a minha família não me amou, os meus filhos me desrespeitavam, eu fico com muita raiva, eu saí de casa. Jesus chegou lá, ficou com raiva, expulsou todo mundo, e era ali que ele ensinava. Jesus ensinava no templo, ele continuou ensinando ali. Se nós tivéssemos essa inteligência emocional de Jesus, nós nunca deixaríamos de ir à igreja porque alguém nos aborreceu. Nunca deixaríamos. Porque a indignação a favor do outro não nos impede de continuar realizando a obra de Deus. Então, muitos cristãos abandonam. Não, quer me aborrecer lá com fulano. É fácil a gente se aborrecer e é fácil ficar indignado. Mas Jesus nos dá o exemplo de que ele ficou indignado, mas não deixou de cumprir a sua missão. A esposa se sente ofendida, mas ela não vai deixar de cumprir a sua missão. Ela tem uma missão. Então, a maneira como lidamos com as nossas emoções não pode nos impedir de buscar o nosso propósito, nossa função. A mulher é mãe de família, dona de casa, ela vai ficar indignada com muitas coisas, mas a missão dela, o propósito dela, o que Deus espera dela, tem que continuar sendo feito. Assim o pai, assim o filho, assim o empregado, continua, vai em frente, continua. Então, Jesus fez isso. Jesus ficou indignado, fez tudo aquilo, estava com raiva dos sacerdotes, mas continuou lá. Meu papel é ensinar, vou ensinar. Hoje eu tive um momento de raiva, mas tudo bem, eu vou continuar aqui mesmo, vou continuar ensinando. Tudo bem? O que você acha de nós vivermos dessa forma? O que você acha? Como você acha que as coisas andariam? Como seriam as famílias? Como seriam as igrejas? Como seriam os países? Né? Onde você escuta, quero todo mundo armado. Onde se escuta isso, como é que vai ser? Armado para quê? Para matar quem? O meu vizinho, o meu irmão? Quem? Então Jesus ficou lá indignado, mas não prejudicou ninguém, não atrapalhou ninguém. Ele expulsou os exploradores que estavam violando a casa de Deus e atrapalhando gente boa que vinha de longe. Que esses gentios que vinham adorar, eles vinham de longe. Andavam dias, 3 dias, 4 dias. E na hora de adorar, o lugar de adoração está cheio de animais. Não pode, Jesus se aborreceu. Bom, vamos prosseguir. Terceiro, o Jesus de quem nos lembramos expressava a sua emoção dentro do padrão da condição humana. Dentro do padrão da condição humana. O texto diz assim: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Isso aqui aconteceu num lugar chamado Jardim de Getsemane. Lá no dia em que Jesus seria preso, ele foi preso à noite, mas na parte da tarde, ele percebeu que a movimentação estava intensa, estava tudo preparado para prendê-lo e começar a machucá-lo. Então, Jesus está tomado de uma emoção intensa. Ele falou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Quer dizer, uma tristeza mortal. Vamos imaginar uma tristeza normal. Tristeza normal. Tristeza maior, tristeza mortal. Lá no cume da intensidade. Jesus estava assim. Ele está vivendo essa tristeza, mas ele está dentro do padrão humano. Faz parte da vida humana passar por situações difíceis. E Jesus está dentro da sua condição humana e dentro do seu propósito de vida, está vivendo essa emoção. Continuando. Lucas relata que Jesus experimentou intensa emoção de alegria porque seus humildes seguidores estavam
compreendendo as verdades divinas por ele revelado. Em Lucas 10, 21, há uma passagem que Lucas declara que Jesus ficou eufórico por perceber como os humildes entendiam a sua mensagem. O texto de Lucas é que Jesus exultou. Aqui é uma alegria normal. Estou alegre. Agora exultou é o máximo. Por quê? Jesus estava muito alegre porque aquelas pessoas humildes que não iam à igreja, que não eram religiosas, que eram expulsas da sinagoga, aquelas pessoas estavam compreendendo. Irmãos, não há coisa melhor para um mestre, para um pregador, para um professor, não há nada melhor do que as pessoas entenderem. Não é, Eliseu? É tão gostoso quando a gente fala, quando a pessoa ensina aí, todo mundo entendeu, que bênção, Jesus ficou feliz. Olha, os sacerdotes não estão compreendendo, os fariseus não estão compreendendo, os saduceus não estão compreendendo, os mestres da lei não estão compreendendo, mas os pequeninos entenderam. Os pequeninos, lavradores, pastores de ovelha, carpinteiros, esse pessoal está entendendo. E Jesus ficou numa alegria imensa. Agora, ele está numa outra situação. No jardim de Getsemane, ele passou por experiência de profunda dor emocional, descrita como angústia e tristeza mortal. Agora Jesus está no fundo, está lá no fundo. Isso é normal para seres humanos. Estamos falando de Jesus como um ser humano. Você deve achar que é possível que um dia você tenha uma grande alegria e no outro dia uma grande tristeza. É verdade. A gente não pode imaginar que na nossa condição humana a gente só tem alegria. Não. Que o outro vai sempre nos agradar. Tudo certo, não. Jesus, num dado momento, ele está eufórico, entre aspas, porque essa palavra pode não ser bem entendida, mas ele está eufórico porque os pequeninos entendiam. E agora ele está com uma tristeza de morte, porque ele está sendo ameaçado de assumir culpa do mundo inteiro. E ele está expressando isso, né? Ali, Jesus estava assumindo plenamente a sua condição humana. Ele abriu mão da sua divindade e aceitou passar por sofrimento e morte. O texto de Filipenses diz: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui Jesus está vivendo a humanidade, a perfeita humanidade. É bom entender que nós, quando olhamos para Jesus, temos que olhar com duas visões. Primeiro, o Jesus de carne e osso, o Jesus humano, o Jesus que andou como um de nós, que em tudo foi sujeito a sofrimento. E depois o Cristo eterno, que é o Jesus glorificado depois da ressurreição. O Jesus de quem nos lembramos, não quer dizer que nós esquecemos do Cristo exaltado, mas é do Jesus humano, é desse Jesus da ceia. Quando Jesus mandou, lembre-se de mim aqui, de carne e osso. A gente, é claro, tem que lembrar do Jesus glorificado. Mas esse é o Jesus de carne e osso que está ali. E há uma descrição dramática que ali no Getsemane, Jesus tão perturbado e tão alterado emocionalmente que suou gotas de sangue. Que é uma expressão bastante chocante. Mas ele ali estava humano. Vamos dar 3 comentários sobre isso. Primeiro, Jesus assumiu suas emoções dolorosas de forma construtiva. O Getsemane não foi uma experiência destrutiva, foi construtiva. Não é quando a gente sofre que aquilo é destrutivo, não. Muitas vezes o sofrimento é altamente positivo. Uma dor, uma crise, pode ser altamente positivo. Então Jesus lá estava. Ele permitiu que ele se identificasse com a humanidade que ele veio salvar. Jesus é um de nós. É isso que ele queria. É isso que precisava. Um Salvador
que é um de nós, que sabe o que é ser humano, o que é ser uma criatura humana, que sabe o que é passar por medo, tristeza, fome, sede, maus tratos, desprezo, zombaria, que sabe que é isso, ele sentiu. O Pai queria, você vai passar por tudo isso, eu quero que você se identifique com as minhas criaturas. Então, Jesus ali estava. Ele veio salvar a humanidade, então ele é um da humanidade. Segundo, Jesus evidenciou mais claramente a sua dependência e confiança do Pai. Ali, naquele momento, ficou claro para os discípulos a intensidade da confiança que Jesus tinha em Deus. Ele serviu de exemplo para nós. Confiança em Deus. O texto diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Confiança, dependência. Assim Jesus expressou a sua pior fase, a sua dor tão cruel. Expressou com dependência e confiança de Deus. Ao passar pelos momentos mais difíceis, vamos lembrar de Jesus, que no momento mais difícil ele fortaleceu a sua dependência de Deus e fortaleceu a sua confiança em Deus. Ele demonstrou para os discípulos o quanto ele confiava no Pai e o quanto ele dependia do Pai. Se possível, passa de mim esse cálice, senão, seja feita a vontade. Hoje em dia parece que muitos cristãos esqueceram essa parte, né? Que seja feita a tua vontade, porque a nossa vontade tem que ser soberana. Eu quero um carro novo, eu quero uma mulher nova, eu quero um emprego novo, eu quero sarar, eu não admito, eu não aceito. Muitas coisas, se eu fosse de certas igrejas, eu estava perdido, porque tem muita coisa que eu não aceito. Por exemplo, fraqueza nas pernas, né, causado por uma lesão da coluna, certo? Visão, você sabe que vocês perceberam que eu tenho dificuldade para ler, apesar de ter um bom oftalmologista, a limitação. Eu não posso dizer, eu não aceito, ó Senhor, eu não aceito, o Senhor tem que resolver meu problema, se você é Deus mesmo, faça isso. Isso não é humano, não é cristão. Jesus falou, Pai, o Senhor está vendo, eu estou suando gotas de sangue. Eu queria que o Senhor passasse, se isso for da vontade do Senhor. Se não for, faça-se a tua vontade. Isso é o cristianismo. Isso é que Jesus ensinou. E, finalmente, Jesus superou a tristeza e a angústia, passando a um estado de plena paz e serenidade. Agora, quando Jesus foi preso, mais tarde ele vai ser preso, ele não estava mais em angústia, estava tudo resolvido. Irmãos, às vezes Deus não faz o que a gente quer, mas dá paz. Você gostaria de ter uma esposa diferente, ela não é diferente, você ora, ela não muda. Mas Ele te dá paz. Paz. Então Deus não removeu, não afastou o cálice. Falou, eu não vou te afastar o cálice. Vou te dar tanta paz que você vai se sentir tremendamente bem, vitorioso e altamente valorizado. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos. Isso é o que aprendemos do Evangelho. Pois bem, então agora Jesus termina o seu drama, a dor, o sofrimento, já não está orando mais. Ele orou, como era a praxe, 3 vezes. A resposta foi não. Tudo bem, agora estou tranquilo. Sabendo que essa é a vontade do Pai, estou tranquilo. Eu tinha uma dúvida, que talvez o Pai não quisesse aquilo, mas agora está claro, Ele quer isso. Então estou tranquilo, não entro mais em amargura e não entro mais em desespero. Irmãos, que coisa bonita, né? É o Evangelho. Vamos terminar.
Na conclusão, a gente sempre apresenta alguma coisa do que foi dito antes, que é para ficar mais bem guardado. Presta atenção. O Jesus de quem nos lembramos, quando entre os homens, esteve sujeito às emoções humanas. Ele sentiu emoções agradáveis, como alegria, ou desagradáveis, como angústia. Em Jesus, as emoções eram perceptíveis, isto é, ele expressava as suas emoções. Ele expressou as suas emoções de forma construtiva. Jesus expressou tristeza em solidariedade a uma família enlutada e por consternação pela futura destruição de Jerusalém. Jesus ficou indignado e reagiu com severidade por constatar o uso abusivo do templo. Jesus também expressou emoção construtiva na condição de um ser participante da natureza humana, pelo que foi habilitado como Jesus Salvador de todos os homens. Ele é um representante dos homens, é o nosso representante diante de Deus. Há um hino que diz, onde ele está? A resposta, está junto a Deus, intercedendo por nós. O hino antigo dizia isso. Onde ele está? Está junto a Deus, intercedendo por nós. Mas isso ele primeiro se tornou humano. Que nós possamos, lembrando de Jesus, expressar as nossas emoções, de tal maneira a sermos sempre construtivos em relação ao próximo, em relação ao mundo e em relação a nós mesmos. Por isso devemos contar com a ajuda de Deus e a Ele prestar louvores. Seja a Deus toda a glória, porque a sua sabedoria é infinita. Não se pode imaginar nada mais sábio e maravilhoso do que o plano de Deus e os seus propósitos. E o povo de Deus é responsável por essa concretização do reino, da bênção, da redenção, da salvação. Que Deus abençoe a gente, a todos nós. O Jesus de quem nos lembramos era uma pessoa especialista em inteligência emocional. Se nós fizermos como Jesus, vamos nos igualar a Ele, como Ele quer. O discípulo precisa ser igual ao seu mestre. Jesus falou isso. Sabia? Sabia. Então que Deus te abençoe a todos nós e abençoe a sua igreja.